O ano de 2022 chegou, é um ano eleitoral, traz bastante volatilidade para o mercado e a pergunta que não quer calar é: será que eu devo investir nesse ano? Será que eu devo me expor ao risco? Bom, o que eu tô tentando entender com esse vídeo aqui é se ser um ano eleitoral ou não traz problemas para a nossa carteira. Se investir em um ano eleitoral é ruim ou não. Bom, então para tentar descobrir isso eu fiz um backtest, eu voltei no tempo. Voltei nas últimas 3 eleições e fiz uma simulação com uma pessoa que tivesse investido R$1.000 na eleição de 2010, 14 e 18. Como será que esse cara que só investiu em ano de eleição, que é historicamente muito volátil no Brasil, foi ao redor desses anos? Qual será o resultado desse cara em 2022? Bom, é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Fica comigo até o final que você vai se surpreender com o resultado. Esse gráfico representa uma pessoa que tivesse investido R$100 no primeiro dia do ano de eleição e quanto que ela teria finalizado lá no último dia da eleição. Então, no caso, em 1994, um investidor que investiu R$100 teria acabado com 136. E aqui a gente pode olhar os outros anos e tirar a primeira conclusão de que, dos últimos 7 anos de eleição, a gente pode perceber que 4 deles, a pessoa que investiu R$100 acabou o ano ganhando mais do que R$100. E nos outros 3, a pessoa que investiu R$100 no primeiro ano acabou o ano com menos do que R$100, que foi o caso de 2014, caso de 2002 e o caso de 1998. Então, aparentemente, a pessoa se saiu melhor no final do ano eleitoral do que pior nesses mesmos anos. Mas será mesmo que tem mais volatilidade nos mercados em anos eleitorais? Bom, a Infomoney trouxe aqui uma pesquisa feita pelo Santander, mostrando que o índice de volatilidade médio desses anos cresce em 10,6% em períodos de escolha para presidentes, então em períodos eleitorais. No caso, a notícia ela traz pra gente que períodos normais, o Ibovespa tem uma volatilidade média de 27,3 pontos. Já em anos eleitorais, isso sobe para 30,2%, ou seja, representa uma alta de 10,6%. E os meses que têm mais volatilidade dentro desses anos de eleição são os meses de maio e junho, tá? Segundo o levantamento, considerando as últimas 4 eleições de 2002, 2006, 2010, 2018, aqui não considero 2018, tá? O Ibovespa recuou em média 4,9% em maio e 2,8% em junho. Então a gente pode perceber que, de fato, os meses que são mais turbulentos são o mês de maio e junho. Então o que a gente entendeu até aqui é que, de fato, o mercado sofre uma maior volatilidade em anos de eleição, mas que nem sempre essa volatilidade é traduzida em perdas para o investidor. Agora o que a gente precisa fazer é um backtest. A gente precisa olhar para o passado e simular. Se uma pessoa tivesse investido em ano de eleição, apenas em ano de eleição, será que ela teria se saído mal no final das contas aqui em 2022? Bom, para isso eu resolvi simular com um ETF, que é o BOVA11, porque eu acho que é o jeito mais justo de poder simular algo e não fazer um stock picking, né? Porque daí eu poderia escolher uma ação apenas que teria ido muito bem e falar para vocês: olha como é bom investir em anos de eleição. Bom, para tirar todo esse risco, eu fiz o seguinte: eu peguei um ETF. Para quem não sabe, o ETF nada mais é do que uma média no mercado. Coloca a tela aqui para eles dar uma olhadinha, editor. Então o ETF, ele é uma média do mercado e ele replica o Ibovespa, tá? Então ele pega o Ibovespa e mostra, ele pega toda uma carteira ali do Ibovespa, pega várias ações do Ibovespa e replica e mostra uma cotação ali. Então ele varia conforme a variação do Ibovespa. E para provar isso para vocês, eu puxei a variação do BOVA11 no último ano, caiu 16,79%. E se a gente puxar o Ibovespa, no último ano ele caiu 16,66%. Ou seja, é algo que se responde muito bem, é algo bem comparável, a gente pode confiar nessa análise. Bom, então quando eu estava fazendo esse vídeo eu falei, beleza, eu já sei que eu vou utilizar o ETF para fazer uma comparação bem digna, para que eles possam entender. Agora o que eu preciso entender é, qual que foi o pior dia? O dia que foi pior precificada a Bolsa de Valores? Quando ela caiu mais? Qual foi a mínima da bolsa naquele ano? Porque eu quero que esse investidor, esse aguerrido, corajoso, compre no pior dia, quando todo mundo estava desacreditando da Bolsa de Valores. E para trazer essa informação, eu fui direto no site da Bolsa de Valores. E aqui no site da Bolsa eu consigo filtrar por ano e por semestre. E aí eu procurei nos 2 semestres o pior dia da Bolsa em 2010. Eu achei que a pior cotação, a mínima dela, foi aqui, ó,
58.192,08. Se a gente procurar, a gente vai encontrar que isso aconteceu no dia 20 de maio de 2010. E eu fiz isso com todos os anos, então eu fui colocando aqui, bom, dia 20 de maio foi a pior data, dia 14 de maio de 2014 também a pior data, e dia 18 de junho de 2018 também a pior data. Mas tudo bem, eu já tinha aqui a data, agora eu precisava saber a cotação do ETF. E para descobrir isso eu utilizei outro site. Eu utilizei o investing.com. Nesse site eu consigo filtrar o ativo que eu quero, então eu coloquei o BOVA11 e aí eu pesquisei a data. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, dia 20 de 5 de 2010 e consigo puxar o histórico para ver quanto que foi a cotação desse ETF naquele dia. E quando eu puxo aqui, e eu vou ver o dia 20 do 5, ele vai me dar o histórico aqui, né? O fechamento dele em R$ 57,98. Então essa era a cotação. E aí eu coloquei a cotação em todos os anos. Então em 2010, o pior dia, ele estava cotado a R$ 57, em 2014 a 43 e em 2018 a R$ 53. E aí eu considerei que o investidor ia investir R$1.000 em cada ano, né? Fazendo isso, eu consegui fazer a divisão e descobrir quantas cotas o nosso investidor conseguiria comprar em cada ano. Então, em 2010 ele comprou 17 cotas, em 2014 ele comprou 22 cotas, em 2018 ele comprou 18 cotas. Então, enfim, eu tive um total de cotas que esse cara, esse investidor, esse guerreiro que acreditou na bolsa mesmo nos piores momentos, conseguiu comprar, que foi 57 cotas, com um valor investido de R$3.000. Será que esse cara, hoje, aqui em 2022, no dia que você está assistindo esse vídeo, se deu bem? Será que ele está melhor? Será que o dinheiro dele valorizou? Será que ele tem mais do que R$3.000? Bom, aí eu fui ver a cotação desse ETF no dia de hoje. E quando a gente puxa a cotação desse ETF no dia de hoje, aí, meus amigos, ele está em R$ 98,70. E se a gente puxar a nossa calculadora e colocar aqui, só deixa eu relembrar o número, 57 cotas vezes R$ 98,70, a gente vai chegar num valor de R$ 5.625,90. Então isso nos mostra que, mesmo investindo nos piores momentos da bolsa, anos eleitorais com muita oscilação, ainda compensa demais investir na bolsa de valores. E se a gente pegar esse valor e dividir pelo valor aplicado, a gente vai chegar a algo em torno de 87% de alta. Ou seja, esse investidor que investiu nos piores momentos, quando nunca ninguém acreditava na bolsa, quando ela estava horrível, que a gente deveria sair da bolsa, teve uma alta de 87%. E aí, nada mal, né? Então, mais do que nunca, isso mostra que independente do momento que a gente esteja passando, e se a gente estiver passando por um ano de muita volatilidade, nada mais do que o normal. Continue comprando, faça o mesmo que você fez em todos os anos. Compre, foque na sua estratégia, foque em comprar bons ativos. O nosso amigo aqui comprou a média do mercado, que é um ETF, né? E ele se deu muito bem. Imagina se ele tivesse escolhido uma ação boa, uma ação que performou mais do que a média. E a gente está cheio de ações que performaram mais do que a média na Bolsa de Valores. Basta você fazer uma boa análise. Se esse cara tivesse feito isso, um stock picking de verdade, né? Escolhido uma boa ação a bons preços em um bom momento, com certeza ele teria um resultado muito melhor do que 87% nas últimas 3 eleições. Bom, então aqui ficou o recado, espero que tenha dado um pouquinho mais de conforto para você. Por favor, não parem de investir. Continue melhorando o seu conhecimento, continue correndo atrás de mais conhecimento, assista mais os vídeos do Birk, que a gente vai trazer cada vez mais palavras de conforto aqui para vocês, e assim a gente vai conseguir ter resultados melhores. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, comenta aqui embaixo, porque esse vídeo, meu amigo, deu muito trabalho. Para correr atrás desses dados aqui e achar tudo, dá um trabalhão, mas eu tenho certeza que vai compensar com os likes e os comentários que vocês vão dar para mim. Beleza? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!